Em 617 a.C., no terceiro ano do reinado do rei de Judá, Jeoaquim, o Senhor o entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Daniel e sua família foram expulsos de seu lar e trazidos cativos com seu povo para a Babilônia. Alguns dos utensílios do templo de Deus também foram tomados pelos babilônicos. Nabucodonosor ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos da linhagem real de Israel. Jovens, sem defeito, de boa fama e aparência, e instruídos em toda sabedoria e ciência, com potencial para serem introduzidos à cultura dos caldeus. Começava ali a jornada de Daniel e seus amigos. Misael, que bom que você está aqui. Você vir sozinho, né? Azarias, Ananias. Esse é o Kislon e o Aitube. Prazer. Anda logo. Que Aspenaz chamou. A gente não pode comer isso. Para de ser exagerado. Mas você sabe que a gente não... O que está acontecendo aí? E você está preocupado com o que o seu Deus vai achar? Sim. Eu ficaria preocupado com o que o rei vai achar. Que foi quem escolheu essa comida. E ele escolheu a dedo essa comida pensando na saúde de vocês. E se vocês estivessem fracos quando o rei visse vocês? Se eu preciso obedecer o rei, você também precisa. Todos vocês! Aspenaz foi duro com Daniel e o grupo de cativos. Mas Daniel e seu grupo permaneceram firmes, fazendo uma proposta. Durante 10 dias, Daniel pediu que ele e seus amigos comessem apenas frutas, legumes e água. E disse que após esse tempo, se eles estivessem mais fracos como Aspenaz disse que ficariam, Aspenaz poderia decidir o futuro deles. Alguns dos jovens escolhidos pelo rei cederam e comeram alimentos impuros. Daniel se entristeceu por ver que muitos dos seus desobedeceram, mas ele e seus amigos, num corajoso ato de fé, permaneceram firmes em todo o tempo. Passados os 10 dias, Daniel e seus amigos foram chamados por Aspenaz. Vocês não se curvam para os nossos deuses e vocês oram só para o Deus de vocês e não comem a nossa comida. É que eles insistiram que o Deus Eu não deles sei como, mas vocês estão mais fortes que os outros. Pode continuar dando o que eles pediram. E Beltesazar? Você tem futuro. Não desperdice isso. Beltesazar
foi o nome babilônico que Daniel recebeu. Daniel saiu da presença de Aspenaz, com o coração rompendo em fé. Tragam o próximo grupo. Quanto de juros é permitido um vendedor cobrar no caso de grãos? Seria 40%, meu senhor. 40%? Você está estudando para ser ladrão, por acaso? E você, Mesaque? Seria 20%. Muito bem. Os sábios do meu reino ensinam que os deuses estão no controle de tudo. Se for assim, por que então os bons sofrem e os maus prosperam? Mas ninguém sabe responder. É verdade, ó rei. Os sábios, eles nem sempre têm alimento. Os inteligentes nem sempre têm riquezas. E aqueles que têm conhecimento nem sempre têm sucesso. Porque o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos eles. Quem falou isso? Foi Salomão. É, um rei muito sábio. Mas essa sabedoria era do Deus dele, o nosso Deus. Podem ir agora. Quando a gente volta? Nunca! Voltem para a casa dos seus pais. Beltesazar, você não. Vocês 4 podem ficar. Eu ainda quero conversar mais com vocês. E assim o rei achou graça diante de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Até que em uma noite, o rei Nabucodonosor teve um sonho perturbador. Chame os sábios! Eu tive um sonho. E eu não consigo parar de pensar no que eu vi. Mas eu não estou entendendo o sonho. Ó rei, conte para os seus servos o que o Senhor sonhou. E podemos interpretar o sonho. Não, contem para mim o que eu sonhei e depois o que isso quer dizer. Senão vão ser cortados em pedaços. Mas se vocês conseguirem me contar o sonho e a interpretação dele, vocês vão receber uma recompensa, presentes e muita honra. A gente precisa arrumar mais tempo para poder consultar os espíritos. A gente só precisa de um plano. Mas ele quer que a gente conte o sonho. Ninguém consegue fazer isso. Os rolos sagrados conseguem interpretar esse sonho. Será que dá para fazer isso? O que a gente... Se a gente conseguir comprar mais tempo, vai ser suficiente para a gente consultar os espíritos. Vocês estão querendo contar uma mentira e querem me enganar para vocês ganharem tempo. Não, senhor. Não inventa desculpa! Arioque, mate eles. Cadê o resto deles, então? Quero que vocês matem. Irado, o rei queria matar todos os sábios. Muitos deles fugiram temendo a sua vida, mas Daniel não. E mesmo tendo sua vida em perigo por causa da ordem do rei, resolveu ir ao encontro do líder da Babilônia e lhe propôs que no amanhecer do dia seguinte, Deus lhe revelaria o sonho e a interpretação. A coragem e fidelidade de Daniel fez com que, mais uma vez, sua fé lhe recompensasse, e Deus lhe revelou o sonho do rei e o que o sonho significava.
Este é o sonho. O Senhor, o rei, viu uma estátua enorme. Essa estátua imensa estava na sua frente. O Senhor mesmo é a cabeça de ouro. Mas depois do Senhor surgirá outro reino, inferior ao Senhor. E depois outro reino, um terceiro, de cobre, que dominará a terra inteira. E o quarto reino será forte como ferro. Esse reino será dividido. E assim como os dedos dos pés eram parcialmente de ferro e parcialmente de argila, o reino será forte, mas ao mesmo tempo frágil. Nos dias desses reis, o Deus dos céus vai estabelecer um reino que nunca será destruído. E esse reino não passará para as mãos de nenhum outro povo. Ele vai destruir e pôr um fim a todos esses reinos. E somente ele vai permanecer para sempre. O sonho é verdadeiro e a sua interpretação é confiável. Muitos anos após a queda de Babilônia, o rei Belsazar reuniu seus súditos em uma celebração. Glória a Nebo, Star e Marduk, o maior Deus de todos. Bebendo nos utensílios que estavam no templo de Deus. A cada um dos utensílios do templo, Belsazar dava o nome de um deus pagão. E Daniel foi conduzido à presença do rei. Você que é o Daniel? Sou, meu senhor.
Então, se você conseguir ler, interpretar o que está escrito na parede para mim, você vai ser vestido de púrpura, vai receber um colar de ouro para colocar no seu pescoço e vai governar como terceiro no reino. Pode ficar com os presentes para você. Ou, se quiser, pode dar eles para outras pessoas. Mas mesmo assim, eu vou ler o que está escrito para o Senhor. O Deus Altíssimo deu a Nabucodonosor o reino, a grandeza, a honra e a majestade. Mas quando ele ficou arrogante, ele foi tirado do trono dele e ele perdeu toda a dignidade. Mas o senhor Belsazar já sabia de tudo isso, mas foi arrogante. O Senhor se colocou acima do Altíssimo. Mas o Senhor não deu glória ao Deus que te deu a vida. Mene, Deus contou os dias do seu reino e ele chegou ao fim. Tekel, o Senhor foi pesado na balança e achado em falta. E Pérez, seu reino foi dividido e dado aos medos e aos persas. Naquela noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus. O rei Dario quis conhecer Daniel para lhe oferecer um cargo de confiança em seu governo. Rei Dario, esse é Daniel, um judeu exilado aqui em Babilônia. Seria bom ter um governador que entende os cativos. Para ser sincero, a posição que eu estou te oferecendo não é tão grande quanto a posição que Belsazar te ofereceu. Meu senhor, Daniel recusou todos os presentes e a posição que Belsazar ofereceu. Um homem que não pode ser comprado. Pensando bem, seria melhor você não ser governador, mas ser chefe deles. Tebá, anuncie isso em todo o reino, o quanto antes. Eu quero que todos aqueles que estão querendo me roubar saibam que agora vão ser vigiados. E na sua nova função, não demorou para Daniel descobrir que os governadores não eram honestos com o rei. Eu sei que são notícias ruins. Nós vamos investigar isso. Dá para ver que você ganhou bastante sabedoria aqui, Daniel. Já faz 70 anos que eu estou aqui em Babilônia. A profecia de Jeremias. Quando se completarem 70 anos, ajustarei contas com o rei de Babilônia e aquela nação por causa dos seus erros. A morte de Belsazar. A profecia já se cumpriu. Será que essa profecia também tem a ver com o povo de Deus? Quando se completarem 70 anos em Babilônia,
voltarei a minha atenção para vocês e cumprirei a minha promessa, trazendo-os de volta para este lugar. Daniel despertou a ira dos governadores, e ninguém achava nada contra ele. A educação que seus pais lhe deram e seu temor a Deus sempre fizeram de Daniel um homem íntegro. Mas os governadores e servos do rei, impedidos de seguirem sendo desonestos pela vigilância e confiança que o rei Dario tinha concedido a Daniel, tramaram. Os servos do rei propuseram que Dario assinasse um decreto onde por 30 dias, qualquer pessoa que fizesse uma petição a qualquer deus ou homem que não fosse o próprio rei, seria lançado na cova dos leões. Pois segundo a lei dos medos e dos persas, um decreto do rei não poderia ser revogado. Era a chance dos homens maus destruírem Daniel. Mas Daniel orava 3 vezes ao dia fielmente. O rei Dario não sabia disso. Mas mesmo correndo o risco de morte, Daniel mais uma vez se manteve fiel e orou a Deus sem se esconder. E sem demora, os inimigos de Daniel foram contar ao rei. Daniel, que é um dos exilados de Judá, não fez caso do Senhor, ó rei, nem da proibição que o Senhor assinou. Ele nem tenta esconder. Mas alguém viu ele orando? Nós 5, meu senhor. Nós podemos confirmar isso. Ele tem que obedecer ao rei. Eu quero ficar sozinho. Nós podemos prender Daniel, se for o caso. Eu vou cuidar disso. O rei, por não poder revogar seu próprio decreto e pela pressão dos governantes, com arrependimento e dor no coração, Daniel foi conduzido ao cumprimento da sentença. E mais uma vez, sua fé o acompanhou. O rei, percebendo que caiu em uma armadilha, não queria que Daniel morresse. Seu Deus, a quem você serve fielmente, vai salvar você. Tirem a pedra! Daniel? Vida longa ao rei. Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. E eles não me machucaram. Eu vou ficar com a Armênia. Daniel foi bonzinho demais com eles.
Os cavalos deles vão ser bons para a cavalaria real. Eles estão aqui. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão sendo presos por causa dos seus crimes contra o rei. O rei mandou Daniel ser preso, não a gente. Daniel foi preso e jogado na Cova dos Leões. Ele acabou de sair de lá, sem nenhum arranhão. Alguém deve ter alimentado os leões antes. Ou eles estavam doentes. É mesmo? É isso que vocês acham? Joguem eles na Cova dos Leões. Vamos ver se a teoria deles está certa. Dario! Não, Dario, não! Por favor! Não! Misericórdia, ó rei! Não faça isso! Por favor, não! Não, por favor! O rei Dario emitiu uma ordem de que em toda a extensão de seu reino as pessoas temessem o Deus de Daniel, por ser Deus vivente e que vive para todo sempre. Seu reino jamais será destruído. Ele livra, salva e realiza sinais e milagres no céu e na terra, pois ele livrou Daniel da cova dos leões. E viveu Daniel 82 anos. Quando jovem, foi forçadamente separado de sua família aos 17 anos. Foi separado para governar em terra que não era sua. Sofreu perseguição por causa da sua fé. Por sua lealdade e fidelidade, foi livrado por Deus várias vezes. Seu maior desejo sempre foi morar na casa de Deus todos os dias da sua vida. Sem dúvida, Daniel estará lá. Assim como Daniel, feliz é aquele que sabe esperar e que se mantém na expectativa do reencontro. Talvez seja no nosso tempo. Talvez você descanse antes disso. Continue até o fim, mas sem dúvida, o Senhor Deus Todo-Poderoso te levantará para você também receber a sua porção e se tornar, enfim, um herdeiro do reino.